TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, tarifa da Turp sobe para R$ 5,90 a partir de hoje, quarta-feira. Prefeitura intensifica ações de manutenção viária em Petrópolis. MPRJ alerta para risco de colapso na saúde de Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a campanha do Refis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desde o dia 12 de novembro. E entrou em vigor nesta quarta-feira o novo valor da passagem da Turp Transportes aqui em Petrópolis. A tarifa passou de R$ 5,60 para R$ 5,90 após a autorização judicial que condicionou o reajuste à melhoria dos indicadores operacionais da empresa e ao acompanhamento da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. É um absurdo o juiz dar aumento de passagem numa empresa que vive ônibus quebrado. Após um plantão de 48 horas, a cuidadora Marta Gomes só queria voltar para casa. Ela encontrou 2 ônibus quebrados, 663 Vila Hípica e Amazonas 661. No dia do aumento da passagem, os ônibus do bairro do Quitandinha quebrado. 2 ônibus do bairro do Quitandinha quebrou na rodoviária, isso é um absurdo. Eu estou saindo de um plantão de 48 horas de acompanhante e querendo ir para casa descansar e os ônibus quebrados. Na localidade do Quitandinha, os problemas do transporte público são recorrentes. Lá no meu bairro, no Espírito Santo, eu tenho 6 ônibus, tem dia que eu fico 1 hora no ponto esperando o ônibus. Eu pego às 8 da manhã, eu tenho que ir para o ponto 5 horas da manhã, para não chegar atrasada no serviço às 8 para render a outra. Muitos usuários do transporte público afirmam que o preço pesa no bolso diante do serviço prestado. O preço de nenhum tá justo, né, cara? É bem alto, os ônibus geralmente costumam atrasar bastante, né? Então não concordo muito não. Não é um pouco justo. Pelo que é apresentado não é justo. Pelo que é oferecido a nós não é justo nem um pouco. Os ônibus andam tudo atrasados, são péssimos, entendeu? Eu acho que realmente não vale a pena. A decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, determinou que o aumento só poderia ser aplicado após a comprovação de avanços no serviço prestado. Entre as metas estabelecidas estavam a retomada de linhas paralisadas, a redução de falhas mecânicas e o aumento da regularidade das viagens. Na última audiência sobre o tema, foi imposto que a CPTrans apresente relatórios quinzenais sobre o desempenho da empresa, como forma de garantir transparência e controle sobre a operação. Os relatórios vão avaliar o cumprimento das linhas, a manutenção da frota e a regularidade das viagens. O objetivo é garantir que o aumento no valor da passagem corresponda, de fato, a um melhor serviço aos passageiros. Para os cartões do tipo Vale Transporte, vai prevalecer a regra do poder de compra. Vai ser descontado o valor de R$ 5,60 por tarifa até o dia 11 de dezembro, de todos os cartões que foram recarregados até o dia 11 de novembro. E aproveitando que estamos neste tema que envolve o trânsito, a Prefeitura de Petrópolis intensificou as ações de manutenção viária pela cidade nas últimas 2 semanas. Diversas regiões tiveram serviço de aplicação de asfalto, tanto em vias de alto fluxo de veículos, quanto em ruas das localidades. Nas últimas semanas, o serviço, que é feito em parceria com o governo do estado, passou por vias de locais como Posse, Araras, Itaipava, Independência, Duarte da Silveira, Bingen, Quitandinha e Centro. Ontem, no dia 11, o trabalho foi dividido entre 2 ruas, as ruas Mosela e também Doutor Tauzete e a Estrada do Brejal. E a Prefeitura de Petrópolis realizou na manhã desta terça-feira uma ação integrada entre diversas secretarias municipais na Feira Livre do Centro. Foram realizadas atividades com o objetivo de levar serviços, cuidado e mais qualidade ao espaço da feira e também para a população. Confira essa matéria do Gabriel Toledo.
Entre as ações oferecidas estavam a vacinação para adultos, com imunizantes para febre amarela, hepatite B, Covid-19 e tétano. O servidor público Eduardo Guedes foi um dos primeiros a fazer um dos testes rápidos, outro tipo de serviço que foi oferecido. Esse teste rápido é muito importante como uma prevenção, né? O cidadão vir numa feira livre, onde nós estamos aqui com bastante gente, e ter acessibilidade é mais fácil, né? Você está aqui fazendo compras e poder fazer esse teste que demora rapidinho, seguro, 15 minutos. A ação foi muito bem vista pelos feirantes. Aqui é mais fácil do que ir num posto, né? Às vezes você tem que ir muito cedo lá para o posto para vacinar e aqui está tendo mais facilidade, né? Ótimo, eu já acho muito bom. Porque não precisa nem ir longe, né? Só ir ali e pronto. Eu já fiz, inclusive. Também foi oferecida uma oficina de sal de ervas com dicas para alimentação mais saudável, além de ações de conscientização sobre coleta seletiva, ordenamento e melhorias no espaço da feira. A ação integrada foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com várias secretarias, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do feirante, essas pessoas que levam comida para as nossas mesas. E, logicamente, que através de todo esse trabalho, levar uma qualidade melhor aos nossos consumidores, às pessoas que vêm aqui consumir os produtos dos nossos feirantes. A ação contou também com a CONDEP, CPTRANS e as Secretarias de Segurança e Ordem Pública e Meio Ambiente. É importantíssimo, que vai no sentido da gente orientar os feirantes sobre o descarte irregular dos produtos, principalmente os produtos orgânicos, né? Então a gente vem orientando eles, passando, né, toda a nossa legislação vigente, indicando como fazer esse descarte. A gente está hoje também com o pessoal da CONDEP, demais secretarias, o PROCON, SSOP, para a gente, inclusive, escutar deles também as requisições. A CONDEP está presente aí hoje, além de toda a organização, manutenção, limpeza da feira livre, também com essas ações de saúde e de meio ambiente. No estande da CONDEP, o que poderia ser lixo vira arte e, em seguida, itens pedagógicos. Essa é uma forma para mostrar desde cedo a importância da reciclagem, da reutilização para as crianças desde cedo. É que o planeta precisa, né? O importante é passar para as crianças que o planeta precisa da colaboração de todos e botar isso na mente, no coraçãozinho dos pequeninos é muito importante para um futuro melhor. E falando em ação para a população, também tivemos um outro ato muito relevante aqui na cidade neste fim de semana. A campanha de prevenção ao glaucoma, realizada no dia 8 de novembro pelo Hospital do Olho de Petrópolis, em parceria com o Lions Club Quitandinha, a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital de Olhos Dr. Tanuri, foi um verdadeiro sucesso de público e mobilizou mais de 300 pessoas ao longo do dia. Durante o evento, realizado das 9 horas da manhã até as 3 da tarde no Hospital do Olho de Petrópolis, a população teve acesso gratuito a exames oftalmológicos preventivos, além de orientações sobre o diagnóstico e tratamento do glaucoma. Esta doença, que é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, e de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existem aproximadamente 1 milhão de pessoas que sofrem com a condição no país, sendo que 70% desse público não tem nem o diagnóstico. Por isso, essa iniciativa reforçou o compromisso das instituições e da sociedade com a saúde da população e também a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença para a saúde ocular. Com mais de 300 atendimentos realizados na cidade, a campanha se consolidou na promoção do bem-estar e da prevenção de doenças oculares em Petrópolis. E agora, mudando de assunto mais uma vez, estão abertas as inscrições para a 4ª Conferência Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, que acontece no dia 28 de novembro, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata. O tema deste ano é Mercado e Futuro do Trabalho, Intermediação, Qualificação Profissional e Competências. O objetivo desse encontro é traçar um panorama atualizado do cenário da cidade, debater desafios e oportunidades, formular propostas para políticas públicas de emprego e renda e fortalecer a cooperação entre o governo, iniciativa privada e sociedade civil na construção de um futuro do trabalho mais inclusivo, inovador e sustentável. A conferência terá 3 eixos temáticos:
transformação no mercado de trabalho e futuro das ocupações, intermediação de mão de obra e políticas ativas de emprego e, por último, qualificação profissional, educação para trabalho e desenvolvimento de competências. Os temas serão discutidos em mesas redondas, grupos de trabalho e as propostas serão apresentadas na plenária final. Toda a programação da conferência está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis e é por lá também que as inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de novembro. E vale destacar que essa conferência é promovida pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. E agora vamos para o Correio Político. Olha só, gente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alertou para o risco de colapso na rede municipal de saúde de Petrópolis. A promotora Vanessa Katz apontou a possibilidade real de paralisação dos serviços e pediu medidas urgentes. A manifestação da MPRJ serviu de base para a decisão da Justiça, que determinou intervenção judicial no Serviço Social Autônomo do Alcides Carneiro, responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro e também de outras unidades da cidade. O MPRJ destacou que o débito do SERRAC com fornecedores e colaboradores já chega a R$ 24.900.000. Segundo o órgão, o município não repassou os valores da folha de pagamento de novembro, nem os recursos de custeio, utilizados para pagar médicos, limpeza, radiologia e outros serviços essenciais. Na petição, a promotora de justiça, Vanessa Katz, afirmou que há risco de paralisação dos atendimentos e solicitou ao Judiciário o bloqueio de R$ 19.600.000 das contas da Prefeitura para repasse imediato ao SERRAC, além de outros R$ 24.900.000 para quitar dívidas com fornecedores. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e determinou intervenção no SERRAC por 90 dias. O advogado Renato Walter Matos foi nomeado interventor e terá a missão de revisar as contas, corrigir as irregularidades e apresentar um diagnóstico financeiro ao MPRJ e também à Justiça. A promotora destacou ainda que a crise não se limita ao Hospital Alcides Carneiro e já afeta unidades básicas e portas de urgência do município, com falta de medicamentos, insumos e até suspensão de contratos de limpeza e fornecimento de oxigênio. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que adotou novas medidas de contenção de gastos. O decreto número 272, publicado na sexta-feira, prevê redução de 15% em contratos e despesas de pessoal, além da proibição de horas extras, para tentar garantir a manutenção dos serviços essenciais. O governo municipal também reforçou que o decreto faz parte do plano de contingência iniciado em julho, quando foi decretado o estado de calamidade financeira. Ainda segundo a Prefeitura, a medida é necessária diante da grave situação fiscal herdada da administração anterior, encerrada em dezembro de 2024. Inclusive, falando sobre essa situação de crise na saúde do município, nós acabamos de receber uma informação que temos uma mudança no comando da Secretaria de Saúde da cidade. Estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Agora o chefe da pasta mudou, não é mesmo? Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Hoje temos mudanças aí no sistema de saúde aqui de Petrópolis, porque o médico e vereador Dr. Aloísio Barbosa deixou o mandato na Câmara nesta quarta-feira para assumir mais uma vez a Secretaria de Saúde aqui de Petrópolis. Isso porque em 2021, durante a pandemia da Covid-19, ele assumiu o cargo de forma interinamente. Inclusive, foi o responsável por organizar aí o início da vacinação contra a Covid aqui no município na época, né? Agora ele retorna à pasta aí em meio a um cenário de dificuldades financeiras enfrentadas pela cidade, e a pasta da saúde é um dos problemas assim, maiores que eles têm no município hoje, né? Segundo o Aloísio, ele está pronto para enfrentar o desafio e contribuir na melhoria do sistema público da saúde aqui de Petrópolis. Segundo o prefeito Ingo Rames, a troca fez parte aí de um processo de reorganização, né, na saúde aqui de Petrópolis, principalmente na Secretaria de Saúde e também no SERRAC, porque o Ingo Rames também colocou o Luiz Kruzik, né, que é o ex-secretário de Saúde, como presidente do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro.
um dia de mudanças na saúde. Silvio, de volta com você. Obrigado pelas informações, Mariana, e é claro, cabe a nós continuar acompanhando essa situação. A gente está vendo toda essa situação que está muito complicada realmente, não só na saúde, mas em toda a economia do município, e estão tentando contornar de diferentes maneiras. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação no Correio Petropolitano Debate de hoje, Mariana. E olha, gente, ainda falando sobre essa situação de crise financeira aqui no município, crise na saúde, crise em diversos pontos da cidade, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou um vídeo nas redes sociais falando um pouco sobre atrasos nos pagamentos. Olha só. Olá, pessoal. Passando aqui para explicar sobre os pagamentos que não foram efetuados essa semana ainda. Ontem nós recebemos um bloqueio judicial nas contas da prefeitura, que estamos tentando reverter. Então, a gente espera resolver isso tudo ainda hoje, para que a gente possa regularizar os pagamentos na quinta e na sexta-feira. Em especial os pagamentos de RPA da educação, estagiários, projetos, capital e aluguel social também, que são nossas prioridades para essa semana. A gente está com uma dificuldade enorme de receita, por tudo que a gente herdou da cidade, todas as dívidas. Um ano muito difícil para a gente, porém, a gente vem trabalhando para reverter essa situação e esses bloqueios judiciais também acabam dificultando ainda mais essas nossas ações. Então, a gente está trabalhando, muita fé em Deus, a gente vai conseguir dias melhores. Obrigado e um bom dia a todos. Gente, com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco aqui do Correio Petropolitano Debate. Vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos. Certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estudar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. Gente, chegamos na quarta-feira, estamos oficialmente no meio da semana e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo amanhã. Por isso, já estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, finalmente chegamos aí no meio da semana. Chega no meio de semana, a gente já começa a ter as melhores previsões, né, que são as previsões mais para o fim da semana. Bom, a quinta-feira em Nova Friburgo será de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade já diminui e as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens e sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui, assim como na região serrana. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. E para finalizar, em 3 dias, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus Celsius. A gente pode perceber, Hugo, um aumento de fato nas temperaturas de uma forma geral, principalmente a região centro-sul, e as 3 cidades da região serrana têm previsões muito parecidas para essa quinta-feira. Verdade, Jonathan, realmente são temperaturas muito próximas aqui na região serrana e também com um pequeno aumento ali, tá? Ontem a gente estava na casa dos 24, hoje já partimos para os 26, então a temperatura vai aumentar um pouquinho. Vale a gente destacar que para hoje, quarta-feira, a gente não tem previsão de nuvem, aquele dia de sol, né, o clássico dia de sol, mas para amanhã muda um pouco. Porém, é só sol entre nuvens, não temos previsão de chuva, por exemplo, e inclusive com o fim da noite, né, chegando no período da noite, já essa nebulosidade se dissipando e ficando aquela noite bonita, aquela noite de primavera que a gente tanto gosta. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo mais seca aqui para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, aproveitando que nós estamos abordando as outras cidades da nossa região de cobertura, o Rio de Janeiro se tornou o primeiro estado brasileiro a emitir uma cota de reserva ambiental, um mecanismo que permite a remuneração de proprietários rurais pela conservação ambiental de suas áreas. Com isso, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, indicou reservas particulares do patrimônio natural e a escolhida foi a de Rio Bonito de Lumiar, em Nova Friburgo, aqui na região serrana do estado. De acordo com o INEA, as cotas de reservas ambientais são geradas por meio do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, a partir de uma solicitação do proprietário que tiver ativos ambientais identificados na análise da regularidade ambiental do imóvel. Segundo o órgão, as cotas serão decisivas para a regularização dos 170 mil hectares de passivos de reserva legal e, ao mesmo tempo, vai reconhecer o esforço de quem conservou 130 mil hectares de excedente de reserva legal. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio Bonito de Lumiar fica no município de Nova Friburgo, na região serrana do estado. O local de preservação do ambiente protege 160 mil hectares de Mata Atlântica. A decisão da escolha foi validada pelo Sistema Florestal Brasileiro.
A partir da emissão, as cotas devem ser registradas no mercado financeiro para serem negociadas entre os interessados. Há previsão na lei para que os títulos sejam registrados em bolsas de valores. A nova medida vai poder servir como prateleira de serviços ambientais. E agora, mudando de assunto mais uma vez, dos mais de 5.000 municípios brasileiros que responderam ao suplemento de segurança alimentar e nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais em 2024, divulgado pelo IBGE, quase metade deles não tinha uma estrutura organizacional que tratasse de política de segurança alimentar nutricional no ano passado. Estamos disponibilizando hoje os dados do Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais e pela Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, edição 2024. Esse tema já era investigado por essas pesquisas, já foi investigado por essas pesquisas em outras edições, e as duas últimas foram no ano de 2018 e 2023. Alguns quesitos desse suplemento, a gente tem a série temporal do que já foi tratado em edições anteriores. Mas a grande novidade desse questionário foi a investigação de ações da segurança alimentar e a existência de equipamentos de responsabilidade da gestão estadual, assim como da gestão, equipamentos voltados para a política de segurança alimentar. Com relação à estrutura existente em estados e municípios para tratar da política, 49% dos municípios, por exemplo, não tinham estrutura para tratar da política de segurança alimentar e nutricional. Isso se repete, não essa proporção de municípios, mas assim, ainda é modesta a presença de instrumentos de gestão e participação da política pública de segurança alimentar e nutricional nos municípios brasileiros. Nos estados, ela é quase presente em quase todas as unidades da federação, mas nos municípios, essa presença ainda é modesta. Agora, com relação à grande novidade desse suplemento, que foi a existência de ações e equipamentos, também, embora em número pequenos, os municípios realizaram ações voltadas para a política de segurança alimentar. E a presença de equipamentos nos municípios brasileiros também ainda não é uma unanimidade entre todos. São poucos os municípios que possuem equipamentos para tratar da política, como, por exemplo, restaurante popular, cozinha comunitária, central de abastecimento, banco de alimentos. Isso não é presente em todos os municípios brasileiros. São poucos os que possuem esses equipamentos, mas já é uma presença em alguns municípios, principalmente os municípios de maior classe de tamanho da população, como, por exemplo, os municípios com mais de 500 mil habitantes. Mas, embora ainda modesta a presença marcante da política de segurança alimentar nos municípios, nos estados, isso é diferente. Os estados todos têm estrutura, a grande maioria deles tem os instrumentos de gestão e participação, mas nos municípios isso ainda é bem menos frequente com relação aos municípios brasileiros. Embora isso aconteça e se dê nesse ano, foi identificado nesse ano de 2024, mas já é um indício que a política pública de segurança alimentar começa a se fazer presente com ações e equipamentos voltados para a política nos municípios brasileiros, para que a gente possa atender com mais presteza e com mais qualidade na atenção da alimentação a população mais vulnerável ou a população em insegurança alimentar e nutricional. E o governo do estado está com mais de 2.500 oportunidades de emprego aberta para quem busca tanto emprego quanto estágio ou vaga como jovem aprendiz. As chances estão distribuídas por várias regiões do Rio e contemplam diferentes níveis de escolaridade. As 2.559 vagas foram captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional de Emprego. São 1.311 oportunidades de emprego formal com carteira assinada distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. A região metropolitana concentra a maior parte, com 949 vagas, o equivalente a 72% do total, com destaque para funções como cozinheiro, operador de telemarketing e recepcionista que exigem experiência. Também há opções sem necessidade de experiência para atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga e auxiliar
auxiliar de logística. As remunerações variam entre 1 e 3 salários mínimos, de R$ 1.518 a R$ 4.554. Para pessoas com deficiência, são 135 vagas disponíveis em diversas funções. Na região do Médio Paraíba, foram captadas 75 vagas em cidades como Valença, Volta Redonda, Rio das Flores e Barra do Piraí, com salários de até 3 salários mínimos para cargos como encanador, maçariqueiro e farmacêutico. Na região serrana, há 287 oportunidades com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para auxiliar de produção, jardineiro, supervisor de tesouraria e motorista de caminhão. De acordo com o Observatório do Trabalho, 64% das vagas são do setor de serviços e 35% do comércio. A maioria exige ensino médio completo e experiência anterior. Para se candidatar, é preciso comparecer a uma unidade do Cine com documentos pessoais, carteira de trabalho e número do PIS. O endereço das unidades e o painel interativo de vagas estão disponíveis no site www.rj.gov.br/trabalho. Além disso, há 1.248 vagas de estágio e jovem aprendiz, sendo 184 pela Fundação Moody's e 1.064 pelo CIE. E agora, para finalizar a nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje, o período de matrícula para novos alunos da Rede Estadual de Educação começa amanhã, na quinta-feira, dia 13. Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino com oportunidades de escolas com novas tecnologias, também escolas interculturais, cívico-militares e de itinerários de formação técnica e profissional, além de muitas outras. A primeira fase de matrícula será online e vai atender os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. O prazo das inscrições vai até o dia 6 de dezembro e os interessados deverão acessar o site matriculafácil.rj.gov.br e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola. No ato da inscrição, o candidato pode escolher no mínimo 2 escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter no mínimo 3 opções e no máximo 8 opções na combinação de escola, curso, série e turno. A SEDUC esclarece que a primeira fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente e nesta ordem. Em primeiro, a preferência à pessoa com deficiência. Em segundo, a preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos. Em seguida, a permanência na rede pública de ensino, seguido de preferência de irmãos na mesma unidade escolar e a proximidade de residência. E, por último, em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo. O resultado da alocação da primeira fase da matrícula será divulgado nos sites da SEDUC e Matrícula Fácil a partir do dia 18 de dezembro. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção Consulte a sua inscrição. O responsável ou aluno maior de 18 anos deverá então comparecer à escola no período entre os dias 19 e 26 de janeiro do ano que vem e realizar a confirmação da matrícula. A ficha de conclusão da inscrição vai informar a documentação necessária a ser apresentada no momento da confirmação de matrícula na escola onde o candidato for alocado. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta e com a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além.
abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com a Vanessa Velasco, que veio conversar com a gente sobre o Refis. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente entrar no tema, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Agradeço a possibilidade de permitir que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou procuradora do município, estou atuando atualmente na Procuradoria Fiscal, que é quem está gerindo, no momento, a cobrança das dívidas tributárias. Inclusive, já para a gente já começar falando sobre o Refis, é importante a gente entender o que é. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é o Refis e qual é o principal objetivo desse programa. Bom, o Refis, ele é um programa de recuperação
de crédito tributário, né? Permitir para que o contribuinte, e aí quando eu falo contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, uma empresa, as famílias petropolitanas e empresas que devem dívidas tributárias, elas possam negociar essas dívidas com grandes descontos. É um fôlego financeiro para essas famílias e para essas empresas, para que elas possam se reorganizar e se beneficiando desses descontos. Entendi. E que tipo de dívida que pode ser incluída, pode ser renegociada nesse programa? Então, quando a gente fala de débito tributário, né, surgem dúvidas, o que vem a ser, né, essa dívida tributária? É o IPTU, é o ISS, IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, pago todo ano. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços Profissionais Autônomos, pessoas jurídicas e empresas que prestam serviços precisam pagar. O ITBI, e também taxas municipais, a taxa de coleta de lixo, a taxa de vigilância sanitária, são dívidas que, se não pagas na data do vencimento, se tornam dívidas inscritas em dívida ativa e, por isso, começa a correr juros, multa. E esse programa é exatamente para retirar juros e multas, essas penalidades pecuniárias, e possibilitar a negociação mais fácil, de forma mais tranquila para o contribuinte. E até um bom ponto para a gente destacar, que eu queria perguntar também, é sobre a questão do tipo de dívida que pode ser. Você já comentou quais são as dívidas, mas no sentido do quando que essa dívida foi criada. Tem que ser uma dívida antiga, que é o que normalmente acontece quando tem essas propostas de renegociação, ou pode ser algo mais recente, uma dívida que, por exemplo, foi criada nesse ano? Isso. O programa propriamente dito, Refis, ele está trabalhando com dívidas de 2024 para trás. Então, as dívidas de 2024, as mais antigas. Mas lá no programa, o município está disponibilizando uma pessoa treinada exatamente para poder negociar as dívidas de 2025. Então, o cidadão contribuinte já sai de lá conseguindo resolver todas as suas pendências fiscais, débitos anteriores com o Refis, mas também o exercício de 2025. Você já comentou alguns deles, mas só para a gente poder destacar mais uma vez, queria perguntar quais são os benefícios, querendo ou não, que a pessoa não recebe, mas consegue adquirir quando ela faz a renegociação desse tipo de dívida, dessas dívidas que estão em aberto. Sim, o maior benefício é 100% de juros e multas se ele optar pelo pagamento à vista. Mas existem outras possibilidades, né? Porque às vezes o pagamento à vista ainda fica pesado, apesar de se retirar 100% de juros e multa. Mas existem outras, como parcelar de 6, 12 em até 44 vezes. Obviamente, quanto maior o número de parcelas, menor é o desconto. Por isso, o melhor benefício mesmo é pagar uma única vez, cota única, ganhando 100% de juros e multa. E uma coisa que a gente pode destacar, Vanessa, é que, principalmente nesse período que a gente chegou agora oficialmente no final do ano, é muito importante que a pessoa consiga se acertar com os diferentes tipos com a receita, com a cidade, com os diferentes tipos de dívida que ela pode ter para começar o 2026 da melhor forma possível, com o nome limpo, com a cabeça mais tranquila, não é mesmo? Perfeito. É o melhor momento, né, para poder se organizar financeiramente. E lá, né, eu falo, às vezes você não sabe o tamanho, o montante da dívida, vá até o programa para que você possa identificar quais são os débitos e simular, porque o programa ele está lá exatamente para atender qualquer tipo de contribuinte, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas e verificar o que de fato está sendo cobrado, negociar, simular, não necessariamente você sai de lá para pagar uma dívida, você pode ir lá para ser atendido, fazer a simulação de todas as possibilidades que o município permite negociar e, se der tudo certo, já assina teu contrato, já sai com boleto para pagamento. Esse é um ponto bem importante da gente destacar também, que a pessoa justamente pode ir para lá para conhecer, para poder entender e depois retornar, porque ainda tem bastante tempo hábil, né? A gente tem até o final do mês
para conseguir, para a pessoa que queira fazer essa renegociação de dívida, a pessoa pode se organizar e depois voltar e realmente assinar o contrato, poder fazer todo esse trâmite legal, não é mesmo? Isso, lembrando que é até dia 28 de novembro. Então, sim, temos aí um prazo considerável. Pode ir lá entender quais são as dívidas em aberto, voltar para casa, pensar, planejar, fazer seu planejamento financeiro e voltar para, de fato, finalizar a sua negociação. E para a pessoa que está aqui assistindo a nossa entrevista e ficou interessado, tem alguma dívida em aberto e ficou interessado em participar do programa, ficou interessado em poder renegociar as suas pendências, onde que a pessoa pode procurar para poder fazer essa renegociação? A prefeitura ela montou um mutirão mesmo, né? Lá no Centro de Cultura. Então, lá no Centro de Cultura tem uma equipe completamente preparada para poder atender a esses contribuintes. Você vai chegar lá no Centro de Cultura, o atendimento está de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, e temos lá também a Defensoria Pública para poder atender aquelas pessoas que se entenderem beneficiárias da gratuidade de justiça, né? Até se tem dúvidas se é ou não beneficiária da gratuidade de justiça, elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, que está lá especialmente para isso, para nos auxiliar e tentar sanar todas as pendências dos contribuintes. Perfeito, bom ver que tem todo esse trabalho para a pessoa poder entender, a pessoa poder realmente sair não só com a dívida renegociada, mas também entendendo todo esse trâmite. E para a pessoa fazer justamente essa renegociação, que tipo de documento que a pessoa precisa levar? Então, é importante que leve documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. Se eventualmente tiver, como eu disse, cobrança judicial, pode haver a cobrança das custas judiciais e às vezes a dívida ela fica muito alta em razão da cobrança das custas judiciais. E a Defensoria Pública estará lá para fazer esse atendimento. E um dos documentos que a Defensoria exige é o comprovante de rendimento. Então, além da identidade, do CPF, comprovante de residência, leve também comprovante de rendimento. Perfeito, importante a gente destacar para a pessoa não ser surpreendida, chegar lá, por exemplo, só com a identidade do CPF Isso. e depois ter que voltar mais uma vez. É um ponto bem interessante e importante da gente destacar. E falando sobre as dívidas, eu acho que a gente já comentou sobre, mas é bom a gente destacar também. A pessoa que vai lá tem clara chance de conhecer a dívida, depois voltar a retornar. Mas se a pessoa já tiver, vamos dizer, o dinheiro em mãos e já quiser resolver a questão na hora, ela consegue resolver no próprio dia ou demora um pouco o trâmite legal? Não, é muito simples, né? Ela vai ser atendida por um atendente, como eu disse, vai simular todas as possibilidades, vai apresentar os descontos, o que está batendo de fato, qual é o valor de juros e multa que está sendo retirado. Se for o caso, retirar também as custas judiciais e ela concordando com esse valor, será emitido um termo, um contrato, a pessoa já assina e já naquele momento sai com um boleto em mãos para pagar. É um ponto bem interessante naquela situação que a pessoa realmente consegue resolver de fato. Ela não inicia só o processo, ela pode, se ela quiser e tiver o dinheiro em mãos, ela consegue resolver tudo no momento mesmo. Isso, e aí o que acontece? Qual é a ideia do programa também? É que o contribuinte, uma vez que ele pague, por exemplo, se for cota única, ele vai extinguir, vai acabar com a dívida, né? Consequentemente, se houver uma cobrança judicial, esse processo vai ser extinto. Agora, se for um parcelamento em 6, 12 vezes, uma vez que o contribuinte esteja em dia com o parcelamento, essa cobrança judicial ela vai ser suspensa. Enquanto estiver em dia com o parcelamento, a cobrança judicial vai ser suspensa. É importante, quando eu falo da cobrança judicial, explicar quais são as consequências da cobrança judicial ou as consequências de se ter um débito tributário. Por quê? Porque na ausência da negociação, deixar o débito como está pode gerar uma cobrança judicial, como eu disse. E a consequência dessa cobrança judicial é a penhora de um imóvel, é a penhora das contas bancárias ou também um protesto extrajudicial. Então, para evitar situações drásticas como essa, é que é importante ir até o programa, entender quais são as suas dívidas e
se organizar financeiramente para poder, então, aproveitar essa oportunidade. Perfeito. E eu queria perguntar justamente sobre essa oportunidade, qual é a importância de trabalhos como esse, de programas como esse, tanto para a população quanto para o município? Então, como eu disse, para a população é fundamental, porque quando não há esse benefício de dar descontos de juros e multas, às vezes a dívida fica muito alta. E o contribuinte passou por um determinado momento da vida dele que ele não pôde arcar, ele não pôde pagar aquele débito. E este é o momento dele conseguir se organizar, repensar e colocar em dia a sua dívida e evitar situações como essa que eu te falei, uma cobrança judicial, uma penhora nas contas bancárias, um protesto. E aí, o que é a consequência de um protesto, né? Você ter seu nome negativado, não conseguir realizar um empréstimo, um financiamento, empresas que participam de licitações públicas não conseguir a emissão de uma certidão negativa porque está com dívida no município. Então, é importante para o contribuinte, pessoa física e jurídica, estar em dia em razão dessas situações que eu acabei de exemplificar. E para o município é fundamental que ele arrecade, né? O município, assim como qualquer ente público, ele tem competência para cobrar tributos específicos e ele depende desses recursos para sobreviver, para atender às necessidades básicas. Então é bom para ambos os lados, né? Para o município, para o cidadão ficar em dia e para o município poder atender às necessidades do cidadão. Perfeito, Vanessa. Agora, já para a gente ir finalizando, queria perguntar se tem mais algum ponto que você queria destacar sobre essa campanha do Refis. Convidar a todos os interessados a ir até o Centro de Cultura, conhecer o nosso espaço. Estão todos lá atendentes, super preparados para atender, tirar todas as dúvidas relacionadas aos débitos que estão possibilitando a negociação, mas também se tiver alguma dúvida relacionada ao lançamento daquele débito, não concordar, impugnar alguma questão, tirar alguma dúvida, a gente está lá para isso também, para recebê-los, sanar qualquer tipo de dúvida e, obviamente, oferecer todas as possibilidades para negociar e que todos possam ficar em dia. Perfeito, Vanessa. Então agora, só para a gente finalizar mesmo, vou pedir para você falar até quando que fica o Refis está lá no Centro de Cultura e qual é o horário de atendimento. Estamos no Centro de Cultura até dia 28 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Perfeito, Vanessa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre esse tema tão importante, tanto para o município quanto para a população, como a gente acabou de destacar. Eu que agradeço. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.